Caro Padre Tiago, meu irmão no ministério ordenado, caros irmãos e irmãs, reunidos para esta quinta noite da novena. Toda vez que uma comunidade vive um tempo de novena, a comunidade vive um tempo de graça. Alguém poderia perguntar assim, mas Padre, Deus não nos concede graças o tempo todo? E a resposta é sim. Sim, Deus nos concede graças o tempo todo. Mas é próprio da pedagogia de Deus nos conceder alguns tempos especiais para nós experimentarmos a sua graça. E quando nós nos colocamos num tempo de novena, esse se torna um tempo especial para nós experimentarmos a sua graça. O tempo da novena também é o tempo para nós recordarmos que nós não estamos sozinhos. Temos amigos no céu. Quando contemplamos a grande Teresinha de Lisieux, vemos nela alguém que caminha conosco, alguém que lá do céu se torna nossa amiga, intercede por nós, reza por nós. Essa comunidade é histórica aqui na cidade. Quantas pessoas já vieram aqui rezar a Santa Teresinha e alcançaram graças? Nós celebramos todas essas graças, as que são concedidas hoje, mas também as que já foram concedidas no passado. Tudo isso nós celebramos na novena. O tempo da novena também é o tempo da comunidade, porque uma novena exige toda uma organização. E todos vão se juntando na paróquia para organizar esse tempo. Cada um com o seu dom, cada um do seu modo. E por ser o tempo da comunidade, o vosso pastor escolheu para irmos meditando em cada noite sobre a realidade da paróquia. A paróquia que é uma família de irmãos. E nessa quinta noite, vamos trabalhar o tema da paróquia como a paróquia Casa da Missão. É muito importante nós vislumbrarmos a paróquia com essa imagem, com a imagem de casa. O grande São João Paulo II, na virada do milênio, exatamente no dia 6 de janeiro de 2001, promulgou um documento para toda a igreja, que ele intitulou de Novo Milênio Ineunte, o início do novo milênio. No número 43 desse documento, São João Paulo II vai dizer qual é o sonho dele para a igreja do terceiro milênio. João Paulo II vai dizer assim: sonho no terceiro milênio com uma igreja que seja casa e escola de comunhão. Casa e escola de comunhão. Essa é a vocação da igreja no terceiro milênio. Essa é a vocação da paróquia no terceiro milênio. Uma paróquia que seja casa, porque aqui na paróquia todos nós deveríamos nos sentir em casa, acolhidos. A imagem da casa é a imagem da acolhida, mas aqui também é escola. Porque quando nós vamos caminhando na paróquia, ninguém aqui sabe tudo. Então, nós vamos aprendendo uns com os outros. A paróquia é casa porque nos acolhe. E a paróquia é escola porque nos ensina. Casa da missão. Pensar a missão, e aqui eu gostaria de tomar uma definição de missão também do grande São João Paulo II, na Redemptoris Missio, a missão do Redentor. O Papa São João Paulo II vai explicar o que para ele significa missão. De maneira muito simples, João Paulo II define missão assim: missão é dar Cristo ao mundo. Missão é dar Cristo ao mundo. Portanto, se hoje, nessa quinta noite, nós estamos chamando a paróquia de Casa da Missão, então, qual é a missão da paróquia?
dar Cristo ao mundo. Por que que essa paróquia existe aqui na cidade de São João da Boa Vista? Porque essa paróquia é chamada por Deus para dar Cristo. Todas as pessoas que chegarem aqui, é com Ele que deveriam se encontrar. Como dar Cristo ao mundo? E para responder essa pergunta, temos que olhar para o Evangelho de hoje. Acabamos de escutar o 9º capítulo do Evangelho de São Marcos. É um desdobramento do Evangelho da semana passada. Se nós lembrarmos, semana passada, os discípulos, quando estavam caminhando com Jesus, começaram a discutir pelo caminho. Jesus, ao chegar em casa, faz uma pergunta. O que vocês estavam conversando no caminho? Jesus usa a palavra conversar. Mas na hora que eles vão responder, não falam de conversar, porque não estavam conversando. Vamos dizer, nós estávamos discutindo. Quem é o maior no teu reino, Jesus? E Jesus, para responder esse questionamento, traz uma criança no meio dos discípulos, abraça a criança e diz: se você quer entrar no reino de Deus, você precisa ser como esta criança. Semana passada, Jesus falava de entrar no reino. E de repente, agora escutamos o padre ler o Evangelho, e por 3 vezes, da boca do mesmo Jesus, nós escutamos a palavra inferno. Se você não fizer isso, o inferno. E se não fizer, o inferno. E de novo o inferno. E talvez essa palavra pudesse nos causar algum tipo de medo. Mas não é esse o objetivo de Jesus. O Evangelho de hoje não quer nos causar medo. Mas o Evangelho quer nos causar esperança. Porque todos nós que estamos aqui, estamos caminhando para chegar no céu. Que Ele já nos apontou semana passada ao caminho. Todos queremos chegar no céu. Mas tem 2 maneiras de nós nos comportarmos. E se a pergunta que norteia a nossa meditação essa noite é como ser uma paróquia, casa da missão, eu responderia da seguinte maneira: só é possível ser uma paróquia, casa da missão, se nós somos guiados pelo Espírito Santo. Hoje, Jesus está falando justamente dessa realidade. Tanto na primeira leitura quanto no Evangelho, o Espírito Santo repousou lá na primeira leitura sobre os anciãos, no Evangelho sobre os próprios discípulos, e começaram a profetizar em nome de Deus, a dar Deus para as pessoas, a oferecer Deus para o mundo. Se tornaram missionários, tanto na primeira leitura quanto no Evangelho, mas missionários movidos pelo Espírito Santo. Se a nossa paróquia quiser ser uma casa da missão, nós temos que aprender a pedir o tempo todo o Espírito Santo. Porque uma paróquia que possui o Espírito Santo, tudo o que ela faz em nome de Jesus. Tudo o que a paróquia faz em nome de Jesus. Jesus eleva isso com tamanha dignidade que ele vai dizer: até um copo de água, se é oferecido em meu nome, já abre portas para o céu. A paróquia missionária é a paróquia que se deixa mover, guiar, conduzir-se pelo Espírito Santo. Mas tem um outro jeito de ser paróquia. Infelizmente, se nós fecharmos o nosso coração, podemos, sem perceber, irmos nos transformando numa paróquia, que ao invés de ser guiada pelo Espírito Santo, começa a ser guiada pelo espírito do tentador. E como é uma paróquia guiada pelo espírito do tentador? É uma paróquia que causa escândalo. Essa palavra aparece no Evangelho hoje, escândalo. O Evangelho, quando foi escrito em língua original grega. Escândalos. A palavra escândalos no grego significa
pedra de tropeço. Ou, se quisermos usar uma linguagem mais coloquial dos nossos tempos, enrosco. Uma paróquia que não se deixa guiar pelo Espírito Santo vai se tornando pedra de tropeço, vai se tornando um enrosco. Ao invés de ajudar as pessoas, dificulta a vida. O Papa Francisco, na Evangelii Gaudium, vai dizer: existem paróquias que são portas abertas e existem paróquias que são alpândegas. E na alpândega são tantas burocracias, pior que aquelas do aeroporto, que ninguém consegue passar para o lado de lá. Minha gente, nós devemos hoje nos perguntar, como comunidade paroquial, se estamos nos deixando guiar pelo Espírito Santo, estamos sendo casa e escola da comunhão, ou se nós estamos nos deixando guiar pelo espírito do maligno. O espírito do maligno vai causar na paróquia tropeços, enroscos, complicações. Padre, e se por acaso, em algum momento, for o espírito do tentador que estiver nos guiando, o que nós fazemos? Jesus responde isso no Evangelho. Corta. Corta. 3 vezes Jesus vai usar o verbo cortar. Corta a mão. Corta o pé. Arranca o olho. Esse Evangelho é perigosíssimo. Porque vai que alguém chegando em casa e não entende muito bem o Evangelho e começa a procurar o serrote do marido para cortar algum pedaço do corpo. E pior ainda, se você achar que o pecado está no seu marido e quiser cortar a mão dele, o pé dele, quem sabe mais o quê. Guardemos o nosso serrote. Não é disso que Jesus está falando no Evangelho de hoje. Quando Jesus fala de cortar, ele quer dizer converter, mudar. E aqui eu diria que a nossa paróquia, para ser uma casa de missão, ela tem que ter 3 características. Primeira, a paróquia que é casa de missão tem as mãos de Jesus. Jesus fala, corta a mão se ela não estiver ajudando. Como Jesus usava as suas mãos? Se nós olharmos no Evangelho da semana passada, traz a criança, abraça a criança, acolhe. Para abraçar precisa usar as mãos, não é assim? Jesus usava as suas mãos para acolher, para abraçar, para curar, para apontar o caminho do céu, para levantar quem estava caído. Era dessa maneira que Jesus usava as suas mãos. Se nós somos uma paróquia movida pelo Espírito Santo, vamos usar as nossas mãos do jeito de Jesus. Mas, se somos uma paróquia movida pelo Espírito do maligno, começamos a usar a mão do nosso jeito, afastando, excluindo, apontando os defeitos. Olha lá para Tiago, ela não fez o que o Senhor pediu. Olha lá, está falando mal do padre ali. Olha lá, está criticando lá. Quando nós não somos movidos pelo Espírito Santo, usamos a nossa mão do nosso jeito, e não do jeito de Jesus. A paróquia missionária tem as mãos de Jesus. Mãos que acolhem, mãos que tocam nas pessoas, mãos que curam as dores das pessoas que aqui chegam. Essa é a característica da paróquia missionária. Segunda característica, a paróquia missionária tem os pés de Jesus. Os pés. E Jesus fala de cortar pés no Evangelho de hoje. Como eram os pés de Jesus? Se nós olharmos no Evangelho, Jesus não ficava com os seus pés parados. Estava sempre andando. Era um peregrino. Ia na casa de Pedro, depois ia na casa de Mateus. Depois contavam que tinha alguém doente, ele ia lá. E depois falavam que tinha a mãe que tinha perdido o filho, ele ia lá. Jesus sempre andando, sempre andando. Os pés de Jesus andavam o tempo todo.
E mais ainda, um dos últimos gestos de Jesus no Evangelho, qual é? Lava os pés. O que significa lavar os pés? Significa servir. Jesus andava o tempo todo para servir. Se a nossa paróquia quiser ser uma paróquia missionária, temos que ter os pés de Jesus. Uma paróquia em saída. Uma paróquia que vai ao encontro das pessoas. Que não espera as pessoas virem aqui na igreja. Mas não somos nós que vamos ao encontro das pessoas. Andamos o tempo todo. Porque o tempo todo tem gente sofrendo. Tem gente precisando de Deus. E nós usamos os nossos pés para levar Deus onde as pessoas estão. Se nós não formos movidos pelo Espírito Santo, como que os nossos pés começam a funcionar? Paralisam. Ficam fixados no chão. Os pés de um paroquiano que não é movido pelo Espírito Santo está sempre parado no mesmo lugar. Não posso. Hoje eu não vou. Daqui eu não saio. Daqui ninguém me tira. Precisa visitar. Outro vai, eu não posso ir. Precisa ir lá. Hoje eu não posso. Deixa outra pessoa aí. Quem não é movido pelo Espírito Santo fica com os seus pés parados no mesmo lugar. Os pés de Jesus não são assim. Os pés de Jesus andam o tempo todo. A paróquia missionária é uma paróquia que não fica estacionada. Como diz Papa Francisco na Evangelii Gaudium, não fica trancada dentro da sacristia. É paróquia em saída. É igreja em saída, que vai ao encontro das pessoas. É desse tipo de paróquia que nós precisamos. Por fim, a paróquia missionária precisa ter os olhos de Jesus. Os olhos de Jesus. Jesus fala de arrancar olhos no Evangelho de hoje. Para entendermos como são esses olhos de Jesus, precisamos visitar o livro do Gênesis. A primeira vez na Bíblia que aparece o verbo ver ou olhar é no livro do Gênesis. Depois que Deus cria todas as coisas, vai dizer assim: e Deus viu que tudo era bom. É desse jeito que funcionam os olhos de Deus. Deus olha para tudo. Deus olha para todos e vê bondade. Deus vê potencial. Deus vê virtude. Deus vê o esforço das pessoas quererem ser melhores. Deus vê que tudo é bom. Quando a paróquia não se deixa mover pelo Espírito Santo, os olhos começam a funcionar do jeito errado. Olhamos e vemos o negativo. Olhamos e criticamos. Olhamos e apontamos defeitos. Esse não é o olhar de Jesus. O olhar de Jesus é um olhar que vê bondade em tudo e em todos. Se queremos ser uma paróquia missionária, cada pessoa que chegar aqui na paróquia, temos que olhar para ela do jeito de Jesus. Ver bondade, ver virtude, ver potencial. Ver o esforço que aquela pessoa está fazendo para ser melhor. Padre, e aí? Como fazemos para ter essas mãos, esses pés, esses olhos de Jesus? Precisamos pedir o Espírito Santo o tempo todo. Não fazemos isso sozinhos, mas fazemos movidos no Espírito Santo. O cardeal Cantalamessa vai dizer assim: quando pedimos o Espírito Santo, ele se torna a força da nossa caminhada. Quem tenta caminhar sem o Espírito Santo, caminha de maneira fraca, vacilante. Nós só conseguimos caminhar com firmeza se pedimos o Espírito Santo. A paróquia missionária é casa e escola de comunhão. A paróquia missionária é quem quer dar Cristo ao mundo. A paróquia missionária tem que ter as mãos de Jesus, os pés de Jesus, os olhos de Jesus. A paróquia missionária, em resumo, precisa deixar-se mover pelo Espírito Santo.
É a graça que nós queremos pedir a Deus essa quinta noite da novena. Convido-vos, irmãos e irmãs, a um silêncio orante, a nos colocarmos diante do Senhor. Primeiro, agradecendo a Ele, porque Ele nos trouxe aqui nesta noite. Obrigado, Jesus, porque nessa quinta noite da novena, o Senhor trouxe cada um de nós aqui para escutarmos a Tua palavra. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos dá essa comunidade paroquial como um presente, para vivermos como irmãos, como irmãs, para escutarmos a Tua palavra, para comungarmos do Teu pão. Te pedimos, Jesus, transforma essa nossa paróquia numa paróquia que seja casa de missão, casa que acolhe, escola que ensina. Que nós redescobramos cada dia a nossa missão de Te oferecer ao mundo. Jesus, que a nossa paróquia tenha as Tuas mãos, que a nossa paróquia tenha os Teus pés, que a nossa paróquia tenha o Teu olhar. Move, Senhor, a nossa comunidade, a nossa família, a nossa vida, o nosso comportamento com o Teu Espírito Santo. É a graça que nós Te pedimos nessa noite. Espírito de Deus, toma conta de mim, toma conta de mim. Espírito de Deus, Espírito de Deus, toma conta de mim. Espírito de Deus, toma conta de mim, toma conta de mim. Espírito de Deus, Espírito de Deus, toma conta de mim. Vamos juntos? Espírito de Deus, toma conta de mim, toma conta de mim. Espírito de Deus, Espírito de Deus, toma conta de mim. Toma conta de nós bem forte. Espírito de Deus, toma conta de nós, toma conta de nós. Espírito de Deus, Espírito de Deus, toma conta de nós. Para encerrar bem bonito. Espírito de Deus, toma conta de nós, toma conta de nós. Espírito de Deus, Espírito de Deus, toma conta de nós. Que o Espírito Santo faça da nossa paróquia casa da missão. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso.